Sabe aquela sensação de frustração, de olhar para o mundo e se perguntar: onde é que Deus está no meio disso tudo? Pois é, hoje a gente vai conhecer um profeta que fez exatamente essa pergunta. Vamos mergulhar no livro de Abacuque, que é bem diferente. Não é tanto uma mensagem de Deus para o povo, mas sim um diálogo, sabe? Uma conversa intensa e muito sincera entre um homem angustiado e o próprio Criador. A jornada de Abacuque já começa com uma pergunta que ecoa forte até hoje. Uma angústia que talvez seja bem familiar. Ele olhava para a corrupção, para a violência na nação dele, Judá, e clamava lá no fundo do coração: por que o mal parece estar ganhando? Por que as pessoas que fazem tudo errado parecem se dar tão bem? E essa inquietação toda leva a uma questão ainda mais profunda. No meio de todo esse caos, o profeta sentia um vazio, uma ausência de Deus. Ele gritava, mas a única resposta que parecia ter era o silêncio. É justamente essa tensão entre a injustiça que ele via com os próprios olhos e a voz de Deus que ele não conseguia ouvir que dá o pontapé inicial nesta jornada. Então, para a gente entender de onde vem essa dor toda do Abacuque, a gente precisa dar uma olhada na época em que ele viveu. Eram os últimos dias do reino de Judá. Um tempo de decadência total. As leis de Deus tinham sido esquecidas. A sociedade estava mergulhada na injustiça, na idolatria. Ele via tudo isso acontecendo e o coração dele ficava despedaçado. E é daí que vem esse primeiro clamor dele. Isso aqui não é uma pergunta teológica fria, sabe? É um lamento que vem da alma. Ele está frustrado, esgotado de ver tanta violência, tanta injustiça correndo solta, sem controle. É o grito de alguém que acredita, mas que simplesmente não consegue mais entender o porquê de tanto silêncio da parte de Deus. Então, Deus responde. Só que a resposta não é, nem de longe, o que Abacuque estava esperando. Não é uma palavra de consolo, nem uma promessa de que tudo vai ficar bem rapidinho. Pelo contrário, é algo que vai abalar ainda mais a fé do profeta. A resposta de Deus é chocante. Ele diz que vai usar os babilônios, um império pagão extremamente violento, como seu instrumento de juízo contra a corrupção de Judá. Tenta imaginar a confusão na cabeça de Abacuque. Quer dizer que Deus não ia simplesmente acabar com o mal, ele ia usar o mal ainda maior para colocar ordem na casa? E o espanto dele faz todo o sentido quando a gente vê como a Bíblia descreve os babilônios. Não era um povo qualquer, não. Eram conhecidos pela brutalidade. Mais rápidos que leopardos, mais ferozes que lobos. Um povo que adorava a própria força e conquistava tudo sem dó nem piedade. E era esse o povo que Deus ia usar. Completamente atordoado com essa revelação, Abacuque não fica quieto. Ele leva sua perplexidade de volta para Deus, mas agora com uma segunda queixa. Uma queixa ainda mais profunda. A questão não era mais o silêncio de Deus, mas sim as suas ações, que pareciam não fazer sentido nenhum. O ponto central do dilema dele é este aqui. É como se Abacuque dissesse: Senhor, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é perfeitamente santo. Seus olhos são puros demais para sequer olhar para o mal. Então, como é que o Senhor pode usar uma nação tão terrivelmente perversa para executar a tua justiça? É o conflito entre o que ele sabia sobre o caráter de Deus e o método que Deus estava escolhendo usar. Mas é aqui que a gente vê a beleza da fé de Abacuque. Mesmo confuso, mesmo em conflito, ele não abandona o diálogo. Pelo contrário, ele decide se colocar como se fosse um vigia, uma sentinela numa torre de observação, esperando com atenção e paciência pela resposta de Deus. Isso é um ato de fé persistente. E Deus responde mais uma vez. E essa segunda resposta, pessoal, é o coração do livro. Ela tem um princípio que não só mudou Abacuque, mas que ecoou por toda a história da fé, moldando o pensamento de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Primeiro, Deus dá uma ordem bem específica. Escreve a visão. Escreve de um jeito bem claro, em tábuas, para que qualquer um que passe correndo consiga ler. Isso era para reforçar que aquilo era uma certeza. A visão tinha um tempo certo para acontecer, e mesmo que parecesse demorar, ela viria. A mensagem é clara. A justiça de Deus pode não ser imediata, mas com certeza é inevitável. E então, Deus entrega a frase que se torna a espinha dorsal de todo o livro. Mas o justo, pela sua fé, viverá. No meio de todo o caos que estava vindo, a sobrevivência não viria de entender todos os porquês, mas de uma confiança firme em Deus. Fé não é a ausência de dúvidas, sabe? É a decisão de continuar confiando apesar delas. E Deus deixa bem claro para Abacuque que os babilônios não iam sair impunes. Ele pronuncia 5 ais, que são como 5 sentenças de juízo contra eles. Pela ganância, pela violência, pelo orgulho.
A maldade que os tornou tão poderosos seria a causa da sua própria destruição. No fim das contas, o mal se autodestrói. E o diálogo termina com essa declaração que é avassaladora. Diante da soberania absoluta de Deus, que reina no seu santo templo, todos os nossos argumentos simplesmente perdem a força. A única resposta que cabe é o silêncio, a reverência. O foco muda da confusão do homem para a majestade de Deus. E essa percepção da soberania de Deus causa uma transformação completa em Abacuque. O profeta que começou com um grito de angústia, agora levanta sua voz numa poderosa oração de louvor. A perspectiva dele mudou radicalmente. A oração de Abacuque já mostra essa mudança incrível. Ele para de focar no sofrimento do presente e começa a se lembrar dos grandes feitos de Deus na história. E ele pede a Deus para agir de novo com o mesmo poder, para manifestar sua glória como já tinha feito no passado. E aqui a gente chega no clímax de tudo. Abacuque imagina o pior cenário possível. A economia quebra, a colheita falha, os rebanhos morrem, tudo que sustenta a vida desaparece. E mesmo diante desse colapso total, ele faz uma escolha deliberada. A minha alegria não vem das circunstâncias. A minha alegria vem unicamente de Deus. A oração dele termina com essa metáfora linda. Pés como os das corças. As corças são animais que conseguem se mover com uma segurança impressionante em terrenos rochosos, perigosos. E é isso que Abacuque está declarando. Que Deus vai dar a ele força não apenas para sobreviver ao caos, mas para caminhar acima dele, em lugares de segurança espiritual. E assim, a jornada de Abacuque, que começou na escuridão da dúvida, termina na luz da adoração. E ele deixa essa pergunta poderosa para a gente. A história dele nos mostra que a fé mais forte não é aquela que nunca duvida, mas aquela que se agarra a Deus mesmo no meio das dúvidas, até encontrar nele sua força, sua segurança e a sua verdadeira alegria.